Bom dia a todos, meu nome é Roberson Júnior Fernandes Alves. Essa é uma videoaula que mostra o processo de modelagem de um banco de dados no nível lógico-relacional para um sistema de uma biblioteca. Esta aula foi construída para a disciplina de banco de dados. Nós utilizaremos a ferramenta para modelagem chamada de DB Designer Fork. É uma ferramenta livre, permite modelar o seu banco de dados para vários bancos relacionais, ou vários SGBDs relacionais que existem aí no mercado atualmente. Antes de nós iniciarmos o processo de modelagem, é apresentado aqui um pequeno texto que explica a necessidade da biblioteca em relação ao seu sistema. Certo? Nós vamos ler esse texto e a partir desse texto serão extraídos os possíveis requisitos e a partir dos requisitos a gente extrai o que a gente chama de entidades. E essas entidades são o que a gente de fato quer armazenar, certo? Dentro do banco de dados e que é importante e é inerente ao sistema de uma biblioteca. Então vamos fazer uma leitura desse texto para ver se a gente consegue identificar as nossas possíveis entidades. Ou também, no caso de um modelo lógico relacional, o que a gente chama de tabelas. Então vamos lá. A senhorita Doralice Sampaio é a coordenadora de uma biblioteca de uma universidade brasileira. Ultimamente esta universidade vem recebendo muitos microcomputadores para o uso de seus alunos. E como há tantos disponíveis, o diretor da universidade assinou com a possibilidade de instalar alguns na biblioteca. Com esses microcomputadores instalados, percebeu-se que os processos realizados atualmente na biblioteca poderiam ser automatizados através de um sistema de informação. A biblioteca possui uma funcionária para comprar livros das editoras e livrarias. Quando o livro é recebido pela biblioteca, ele é tombado, ou seja, classificado por assunto e catalogado, sendo em seguida liberado para empréstimos ou consulta. O acervo fica aberto para que os leitores possam ir até as estantes e escolher o livro desejado. Ao sair, uma atendente anota o empréstimo. Os livros emprestados podem ser renovados uma quantidade ilimitada de vezes, a menos que alguns livros sejam muito consultados, ou seja, sofram alguma reserva. Livros usados como texto básico em cursos durante o período letivo não podem ser emprestados, devendo ser consultados nas dependências da biblioteca. Os leitores ou também usuários devem se cadastrar como usuários na biblioteca e só podem ser alunos, professores e funcionários. Os leitores têm prazo fixo de tempo para empréstimo. Existe a possibilidade de visitantes também utilizarem a biblioteca, mas os mesmos também deverão ser cadastrados e receberão uma carteirinha de uso temporário e não poderão realizar empréstimos de livros. O leitor pode se desligar espontaneamente da biblioteca, cancelando sua inscrição, ou pode ser desligado à revelia. Depois de um período sem utilizar a biblioteca, isto ocorre com frequência com os alunos que se formam ou mudam de cidade. Para leitores não familiarizados com os termos técnicos usados no ambiente de uma biblioteca, esclarecemos aqui que o termo tombar significa registrar o livro no acervo da biblioteca, atribuindo-lhe um número sequencial e único, e o termo classificar significa atribuir um número de código para o livro, geralmente por tipo de assunto. Esse código será usado para localizar o livro nas estantes. Ok, agora que nós já lemos o texto, o que nós devemos fazer? Nós devemos relacionar as possíveis entidades referentes ao sistema da biblioteca. Reforçando apenas, é um sistema para a biblioteca. Então as entidades, ou seja, os possíveis conceitos sobre os quais a gente quer armazenar alguma informação no banco de dados, se referem ao sistema especificamente da biblioteca. Então vamos nos ater a esse problema, certo? Então, olhando o texto de forma geral, de fato nós começamos a extrair informações pertinentes a partir deste ponto aqui, certo? É aqui que de fato nós começamos a identificar possíveis informações que seriam importantes serem armazenadas no nosso sistema de banco de dados. Lembre-se também que uma forma de identificar entidades é procurar, por exemplo, por substantivos próprios, certo? Uma vez que você encontra um substantivo próprio, você já pode classificá-lo de certa forma como sendo uma entidade. Também é importante lembrar que, uma vez identificadas as entidades, nós precisamos identificar os seus atributos, certo? O que são os atributos? São possíveis características da entidade, ou seja, níveis de detalhamentos onde serão armazenadas as informações e que depois serão gravadas dentro do banco de dados. Ok? Então, por exemplo, olhando essa primeira linha aqui, a biblioteca possui uma funcionária
que compra livros das empresas, das editoras, perdão, e livrarias. Só nessa linha a gente já pode perceber o seguinte: é importante para a gente armazenar informações referentes à biblioteca, certo? Que é o nosso objeto principal de estudo. É importante armazenar informações sobre livros, né? Ou livro, no caso. Nós temos as informações dos funcionários, certo? Porque são, de fato, os funcionários que fazem o processo de compra e também, depois a gente vai perceber que são os funcionários que fazem o processo de empréstimo, renovação, etc. Nós temos a figura da editora, que fornece o livro, e a livraria que também fornece o livro para a biblioteca. Então, só aqui nós já temos 5 entidades selecionadas, certo? Vamos continuar aqui, então, olhando o nosso texto. Quando o livro é recebido pela biblioteca, ele é tombado, classificado por assunto e catalogado, sendo em seguida liberado para empréstimos ou para consulta. Nesse trecho aqui, o que a gente percebe é o seguinte: novamente, nós temos a informação de que é importante guardar dados referentes ao livro, à biblioteca, certo? O processo de catalogação em si nada mais é do que o processo de registrar o livro na biblioteca. Então, se nós já temos uma entidade que armazena informações do livro, nós não precisamos ter uma entidade para guardar o processo de catalogação, porque em si é apenas um processamento, ou seja, a entrada de dados. Os dados de fato estarão armazenados aonde? Dentro de uma entidade chamada livro. Agora, por exemplo, o livro ele vai ser liberado para empréstimo. A informação de empréstimo, por exemplo, você vai numa biblioteca e empresta um livro, e eu acredito que todos que assistam essa aula já tenham feito isso, as informações de fato do empréstimo são registradas. Por exemplo, é necessário saber quando você precisa devolver o livro, quando você emprestou, o que você emprestou, quem emprestou. Não é verdade? Então, a gente já pode imaginar que empréstimo seja o quê? Uma possível entidade dentro do nosso modelo também. Por quê? Porque nós teremos que guardar as informações específicas do processo de empréstimo. Continuando o nosso texto, o acervo fica aberto para que os leitores possam ir até as estantes e escolher o livro desejado. Bom, o acervo nada mais é do que o conjunto de livros, certo? Então, se nós tivermos 1000 livros cadastrados dentro do nosso sistema, certo? Nós temos a entidade livro que guarda, de fato, a informação do livro. Ok? Então, nós já temos, de certa forma, que o conjunto de livros representa o acervo. Agora, por exemplo, apareceu uma figura nova aqui, que é o leitor ou o usuário, né? Se a gente perceber mais para frente aqui, nós vamos perceber que os livros eles podem ser emprestados aqui, ó. Os leitores devem ser cadastrados na biblioteca e podem ser do tipo aluno, professor e funcionário, certo? Bom, aqui é o seguinte, nós temos duas abordagens que poderiam ser utilizadas aqui para guardar informações referentes aos nossos usuários, certo? A primeira delas seria o quê? Nós criamos uma entidade geral chamada usuário, porque queira ou não queira, um aluno, professor e funcionário, ele é um usuário, certo? Possivelmente ele vai ter níveis diferentes de, por exemplo, período de empréstimo, etc., certo? Mas ele não deixa de ser um usuário. E criarmos, para conseguir diferenciar um usuário do outro, a gente pode criar uma entidade chamada tipo de usuário, onde nós registramos os tipos diferentes de usuários. A outra abordagem seria nós criarmos uma entidade aluno, professor e funcionário. Só que o que acontece? Provavelmente aluno, professor e funcionário têm características muito similares, certo? Como assim características similares? Por exemplo, todos têm nome, certo? Todos terão um endereço, ok? Então, com isso, a gente percebe o quê? Que ficaria redundante você guardar isso em 3 entidades separadas, certo? Até porque você ainda pode ter, por exemplo, uma situação de um aluno que é funcionário também. Ou o professor não deixa de ser um funcionário da instituição, certo? Então, nós vamos pela primeira abordagem. Nós vamos utilizar o quê? Nós vamos criar a figura da entidade usuário e tipo de usuário. Certo?
Continuando, eu vou voltar só um pouquinho aqui, para vocês não dizerem depois que eu pulei essa parte, né? Então aqui, quando o livro é recebido é tombado, aqui o acervo fica aberto para visitação, no caso, a leitura pode ser feita nas estantes ou na mesa. Ao sair, um atendente anota o empréstimo. Então isso aqui reforça a necessidade de quê? De nós termos uma entidade para guardar informações do empréstimo. Os livros emprestados podem ser renovados, certo? Uma quantidade limitada de vezes, a menos que alguns livros sejam muito consultados ou então sofram alguma reserva. Vejam que surgiram duas figuras novas aqui: processo de renovação e processo de reserva, certo? Se a gente partir do ponto de vista que reservar significa o quê? Eu vou lá na biblioteca e digo que eu gostaria de retirar um livro tal, ou emprestar, certo? Para que esse processo ocorra, é necessário armazenar algumas informações. Por exemplo, o meu interesse em reservar determinado livro, certo? E, por exemplo, quando foi feita essa reserva, e para quando eu vou poder, de fato, retirar esse livro em forma de empréstimo. Então, a reserva também precisa de determinadas informações no nosso banco de dados. Então, nós vamos deixá-la aqui como uma possível entidade. A renovação é outro processo que pode ser tratado como um simples processo de criar um novo empréstimo, ou então é um processo de quê? De pegar um empréstimo que já existe, ou seja, atualmente está em aberto, e permitir que ele seja ampliado, ou seja, seu prazo de devolução do livro seja ampliado. Então nós vamos criar uma entidade e depois a gente discute melhor essa ideia da renovação. Ok? Continuando o nosso texto aqui, né? Livros usados como texto básico em curso durante o período letivo não podem ser emprestados, devem ser consultados na dependência da biblioteca, certo? Então, assim, existem duas formas da gente modelar isso também, ou seja, eu posso criar uma entidade que registra, por exemplo, as informações dos livros texto básico, né? Certo? E para qual curso está vinculado, ou basta eu no livro identificar que ele é texto básico, certo? E aí eu identificando no livro que ele é texto básico, ele não pode ser emprestado, ele vai ficar na biblioteca somente. Nós vamos partir do princípio que ele é texto básico, certo? E nós vamos anotar isso diretamente no livro como sendo uma característica do livro. Os leitores devem se cadastrar como usuários da biblioteca, ok, nós já passamos por essa parte. Os leitores têm prazo fixo de tempo de empréstimo, certo? Isso, na verdade, está mais para uma característica, certo? Dos empréstimos que o usuário pode fazer, mais do que em si, na verdade, uma entidade. Existe a possibilidade de visitantes utilizarem a biblioteca, mas os mesmos também deverão ser cadastrados, receberão uma carteirinha de uso temporário e não poderão realizar empréstimos de livros. Bom, aqui surgiu já uma outra figura, que é a figura do visitante. Bom, se o usuário vai entrar na biblioteca, ele quer usar a biblioteca, e nós vamos emitir, por exemplo, uma carteirinha, e a carteirinha você pode imaginar como sendo uma espécie ou um tipo de relatório que vai ser emitido a partir do sistema usando informações que já estão pré-armazenadas no sistema. Então a gente já pode assumir que o visitante precisa de informações cadastradas no sistema. Então nós temos a figura do visitante. No entanto, claro, você não vai exigir de um visitante as mesmas informações que um usuário que vai ficar cadastrado por um período X na biblioteca, certo? Até porque o cadastro do visitante, ele é temporário, né? O próprio texto afirma isso, certo? Então nós podemos pensar numa entidade especificamente para visitante, mas podemos assumir também que, de certa forma, ele é um tipo de usuário na biblioteca. O leitor pode se desligar espontaneamente da biblioteca, isso é uma questão mais operacional, isso está indicando para a gente que o usuário pode ter um status ou uma data de desligamento, cancelando sua inscrição, ou pode ser desligado a revelia. O desligamento da revelia pode acontecer, por exemplo, como o nosso sistema, na verdade, é focado na biblioteca, mas pensando no universo maior da universidade, provavelmente esse usuário ele tem um cadastro como aluno, por exemplo. E se ele for, ele terminar o curso, ou ele cancelar o seu curso, ou algo assim, ele também será desligado naturalmente da biblioteca. Isto ocorre com frequência, desligamento, com os alunos, por exemplo, que se formam ou se mudam de cidade. Também é um detalhe mais informativo para a gente, né? Para leitores não familiarizados com os termos técnicos usados no ambiente de uma biblioteca, então esclarecemos que o termo tombar significa registrar o livro,
no acervo da biblioteca, ou seja, então o livro chega a partir de um processo de aquisição, que não é o nosso enfoque agora, certo? E é registrado na biblioteca. Depois de ser registrado, ele recebe, por exemplo, um número sequencial e único, certo? E depois ele passa pelo processo de classificação, né? Se vocês forem mais a fundo aí, vocês vão perceber que existem regras de classificação aí que as bibliotecárias utilizam, por exemplo, a CDD, CDU, né? Certo? Que são catálogos de classificação. Então, o número recebe uma espécie de um código de classificação, e é a partir desse código de classificação que ele vai ser, por exemplo, localizado na estante, né? E isso é feito normalmente por tipo de assunto. Então, a gente observando que o tipo de assunto já entrou aqui, por exemplo, e lá no início a gente percebeu que é importante o cara poder, o usuário poder consultar por assunto. A gente pode assumir também o seguinte, né, que um livro, mais de um livro pode conter o mesmo assunto. Por exemplo, o próprio banco de dados. Se você procurar banco de dados, N livros, né, ou muitos livros, apresentam esse assunto, ou tratam desse assunto. Então a gente poderia, de fato, aqui incluir na nossa lista de entidades a entidade assunto, certo? Por fim, aqui, esse código, então, que foi atribuído, no caso que é a classificação, ele pode ser utilizado para localizar os livros nas estantes, né? Ok? Então, só para relembrar a nossa lista de entidades: biblioteca, livro, funcionário ou funcionária, né? Editora, livraria, empréstimo, usuário, tipo de usuário, reserva, renovação, visitante e assunto. Continuando então com o nosso processo de modelagem, vamos tentar melhorar, vamos tentar avaliar se realmente são necessárias todas essas entidades e que características, por exemplo, cada uma dessas entidades possui, certo? Por mais que no texto não esteja explícito, por exemplo, a biblioteca tem características tais, a gente pode inferir isso pelo conhecimento que a gente tem do nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente já visitou uma biblioteca, a gente pode inferir várias informações, certo? Então vamos começar, por exemplo, com a entidade biblioteca. A biblioteca provavelmente é comum dentro de um sistema de banco de dados a gente começar identificando sempre a entidade com um possível código. Para que serviria esse código? Esse código é para que a gente possa diferenciar, certo? Uma biblioteca de outra, certo? Porque a universidade provavelmente ela possui mais de uma biblioteca, ela possui uma biblioteca central e algumas bibliotecas setoriais. Então o código seria uma forma de ajudar na diferenciação de quem é quem, certo? Outra coisa importante que acabei não comentando anteriormente é que vocês precisam identificar as entidades de forma inequívoca, ou seja, você não pode ter entidades com o mesmo nome, certo? E normalmente você também identifica ela com um nome que se refira àquela informação que ela vai armazenar. Evite usar, por exemplo, nomes genéricos, como, por exemplo, cadastro. Cadastro, na verdade, está mais para um tipo de processo de entrada de dados num sistema do que em si um nome de uma entidade para um banco de dados relacional. Outra questão importante: percebam que eu mantive as entidades no singular, certo? Não existe nada contra você usar os nomes no formato, no plural, por exemplo, certo? No entanto, a partir do momento que a gente precisa conjugar esses nomes, principalmente quando a gente tem, por exemplo, nomes compostos, fica mais complicado. Então eu sugiro que você mantenha o nome das entidades no singular, ok? Então vamos lá, vamos definir um código para a biblioteca. A biblioteca também possui um nome. Outras informações seriam importantes. A gente poderia, por exemplo, guardar o endereço da biblioteca, algum telefone, por exemplo, e-mail, também é outra informação importante. Eu acho que aí a gente já tem algumas informações interessantes para a biblioteca. O livro, por exemplo. O livro vai receber um código no momento em que ele for tombado, certo? Ele vai ser classificado, então ele vai receber uma classificação, que também é um código, uma espécie de numeração. O título tem... o livro tem, perdão, um título. O livro tem autores, o livro tem assuntos, o livro tem editora, o livro tem edição,
certo? O livro tem ano de publicação. Eu acho que aí a gente já está trabalhando os principais atributos de um livro, ou as principais características, né? O funcionário tem um código também, ele tem um nome, certo? Ele tem um possível endereço, telefone, e-mail, né? Ok? A editora tem possivelmente um CNPJ, tem um nome, tem um endereço, tem telefone, tem e-mail, certo? Estamos pensando em algumas informações, certo? Provavelmente, se você está assistindo essa videoaula, você pode querer ampliar a quantidade de atributos, certo? Fique à vontade, ok? Nós vamos focar naqueles que são os principais, nesse momento. A livraria, CNPJ, nome, endereço, telefone e e-mail. A entidade de empréstimo, certo? Só voltando um pouquinho, desculpem. Por que o CNPJ aqui? A necessidade de nós colocarmos um código para a editora? Bom, gente, a gente sabe que o CNPJ é o cadastro de pessoa jurídica, certo? Então, na verdade, o cadastro de pessoa jurídica, uma empresa, não pode haver mais de uma empresa com o mesmo CNPJ. Então, nós podemos assumir que o CNPJ, já por si só, é uma forma de diferenciar as editoras umas das outras e diferenciar as livrarias umas das outras, certo? Então, a gente pode assumir que o CNPJ é um bom atributo, certo, para diferenciar uma editora de outra e uma livraria de outra, ok? Então, continuando. A entidade de empréstimo. Na entidade de empréstimo, nós também teremos um código. Nós precisamos saber quem fez o empréstimo, ou seja, para quem foi feito o empréstimo, que é o usuário. Nós precisamos saber o que foi emprestado, o livro. Nós precisamos saber a data em que foi emprestado, que é a data de empréstimo. Nós precisamos saber a data em que o livro precisa ser devolvido, certo? Essas são as informações essenciais para um empréstimo. O usuário, para o usuário nós vamos ter o quê? Um código, ele tem nome, ele possui endereço, ele possui telefone, ele possui e-mail, certo? Tipo de usuário. Tipo de usuário é uma entidade que vocês devem pensar da seguinte forma. Ela serve somente para a gente cadastrar a informação dos tipos de usuário que eu vou ter. Por exemplo, tipo de usuário vai ter um cadastro, então, onde eu coloco lá código 1, professor, código 2, funcionário, código 3, aluno, por exemplo. Então, eu vou assumir que a entidade tipo de usuário possui código e nome. A reserva. A reserva é uma entidade parecida com a entidade de empréstimo, certo? Então, eu vou ter o quê? Um código, o usuário que realizou a reserva, o livro reservado, a data da reserva e a data da liberação do livro, ou da possível liberação do livro para empréstimo, então. Certo? A renovação, então, possui um código, certo? Um usuário que renovou, o livro renovado, a data da renovação e a data de devolução. Certo? Então, porque na verdade, como eu comentei antes, a renovação é praticamente um processo de criar um novo empréstimo, ok? O visitante, nós não precisamos de tantas informações dele, certo? Basta a gente saber, por exemplo, o código e o nome dele e a data, por exemplo, de visita, certo? Porque nós vamos gerar uma carteirinha temporária para ele, então não há necessidade de guardar endereço, telefone, etc. Se a gente guardar endereço, telefone, etc., é como se a gente estivesse fazendo um cadastro completo dele, como qualquer outro usuário. E os assuntos? Os assuntos têm características próprias, ou seja, têm atributos próprios. Olha, não são muitos. Provavelmente a gente vai cair na mesma situação aqui do tipo do usuário. O assunto vai ter o quê? Código e nome. Mas a ideia de criar uma entidade para o assunto é para nos facilitar a vinculação dele depois com o livro e permitir, por exemplo, que o mesmo livro
armazene, ou vários livros diferentes armazenem o mesmo assunto, certo? Isso evita, por exemplo, né, um fator que é importante em banco de dados, que o banco de dados tenta reduzir, que é o fator redundância, certo? Isso para a gente, informação redundante, ou seja, informação duplicada em vários lugares, né? Então, a gente consegue criar um cadastro uniformizado, uniforme de assuntos para o nosso banco de dados. Ok? Ok. Vamos continuar avaliando então as nossas entidades. É importante lembrar que o processo de modelagem é um processo constante de reavaliação dos requisitos, certo? E constante de avaliação da necessidade real das entidades que estão sendo pensadas. Portanto, não leia, por exemplo, os teus requisitos, extraia as entidades e já parta diretamente para o processo de modelagem. Faça essa avaliação inicial. Perceba o seguinte, aqui nós não estamos preocupados com tecnologia de banco de dados, certo? Nós não estamos preocupados se o modelo é relacional ou não, por exemplo, ou se o modelo é orientado a objetos, ou qualquer outro modelo. A nossa preocupação, ou o enfoque principal, é o quê? É permitir que o usuário, certo? É permitir que a gente possa extrair, e que o usuário, você no caso que está modelando, perceba o que é importante para o sistema da biblioteca, certo? Então, releia, se necessário, o texto, extraia novamente os requisitos, extraia novamente as entidades. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se nós fechamos a entidade biblioteca. A biblioteca, então, possui código, nome, endereço, telefone e e-mail. Eu acredito que aqui esteja ok. No caso do livro, o livro possui código, classificação, título, autores, assuntos, editora, edição e ano de publicação. Aqui surgiu uma entidade que nós não havíamos pensado, ou uma possível entidade, que é o quê? A entidade autor. Até porque também o autor é uma pessoa, né, perante o nosso sistema, que nós podemos guardar algumas informações, certo? Então o autor pode ter o código, pode ter um nome e qualquer outra informação que você julgar interessante. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para a gente, que no nosso sistema interessa saber a data de nascimento do autor, certo? Para diferenciar das outras entidades. Então, surgiu mais uma entidade aqui nessa avaliação. Continuando, o funcionário, nós colocamos que ele tem, então, código, nome, endereço, telefone e e-mail. Se vocês observarem comigo a entidade usuário, certo? Percebam que a entidade funcionário possui praticamente as mesmas informações, certo? Ou seja, estamos caindo numa situação de redundância. E lembrando que nós criamos antes uma entidade tipo de usuário que é para você poder diferenciar, certo? Um usuário do outro. Então, de fato, há necessidade de nós termos entidade funcionário? Eu acredito que não, certo? Nós podemos tirar, certo, a entidade funcionário. Por quê? Porque o funcionário, na verdade, é um usuário, certo? E que dentro da entidade usuário, agora sim, nós precisamos saber o tipo do usuário, ok? Certo? Então não há mais necessidade de manter a entidade funcionário. Então vamos remover a entidade funcionário. Continuando, entidade editora. Então, CNPJ, nome, endereço, telefone e e-mail. A livraria possui CNPJ, nome, endereço, telefone e e-mail. Certo? Bom, novamente percebam que há, de certa forma, uma redundância de informação aqui. Certo? Editoras possuem praticamente as mesmas informações que livrarias. Livrarias possuem praticamente a mesma informação que editoras. Claro, a gente sabe que livraria é uma coisa e editora é outra, do ponto de vista conceitual. No entanto, existem editoras que são livrarias também. E existem livrarias que são editoras. Certo? E como, de fato, o que nos interessa, a editora ou a livraria, ela nos interessa de duas formas no sistema. Primeiro, saber quem é a editora que publicou o livro. E de outra forma, é saber quem é a editora que vendeu o livro para a gente. Certo? São dois momentos aí. Então, nós podemos fazer o que nesse caso? Se a gente unificar, e para a gente não perder essa noção de editora e livraria, o que a gente poderia talvez fazer aqui é criar uma entidade chamada fornecedor. Certo? Que o fornecedor seria, então, essa pessoa jurídica, que pode ser tanto editora como livraria. Ok?
e vamos eliminar essa redundância de informação aqui de editor e livraria, certo? Continuando, o empréstimo então possui um código, um usuário, um livro, uma data de empréstimo, uma data de devolução. Aqui acredito que esteja ok. A reserva possui um código, um usuário, um livro, a data que foi reservada e a data da possível liberação do livro para que o usuário possa emprestá-lo. A renovação possui um código, um usuário, um livro, a data de renovação, e a data de devolução, certo? Ok. O visitante então possui código, nome e a data da visita. E os assuntos, ou assunto no caso, possui então código e nome, certo? Ok? Ok, acredito que agora a gente, não vou dizer que a gente fechou a relação de entidades, mas vou dizer que a gente já tem um pouco mais de maturidade na nossa lista de entidades para, de fato, partir para a ferramenta DB Designer e construir o nosso modelo lógico relacional, certo? Então, antes da gente dar continuidade, nós vamos conhecer um pouquinho da ferramenta DB Designer. Então, o DB Designer é uma ferramenta livre, certo? Que nos permite modelar um banco de dados, observando que ele permite fazer o modelo no nível lógico relacional, com um certo nível de detalhamento, certo? Maior, ou seja, após essa modelagem você poderia pegar esse modelo e implementar já de fato em um banco relacional. Não existe um processo de instalação do DB Designer Fork, você apenas descompacta os arquivos, certo? Ele vem compactado no formato zip, você descompacta os arquivos, pensando isso na versão para Windows, né? Ele tem uma versão para Linux também. Você descompacta os arquivos, certo? E seleciona aqui o executável principal, que é o DB Designer Fork exe, certo? Para abrir, então, o ambiente de modelagem do DB Designer Fork. E é o que a gente vai fazer nesse momento, certo? Vamos abrir o DB Designer Fork e vamos ter uma noção geral de como é que ele funciona, certo? Bom, aqui eu já tenho um modelo pronto, certo? Mas o nosso objetivo, na verdade, é começar um modelo do zero. Então, se você nunca utilizou a ferramenta ou não trabalhou com ele ainda, ele provavelmente vai abrir assim, certo? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, certo? Vamos começar pela parte central aqui. Essa região branca aqui é a área de desenho. É aqui onde, de fato, a gente constrói o nosso modelo, certo? Na parte superior aqui, a gente tem o menu de opções do DB Designer Fork, certo? Nessa barra lateral aqui, à esquerda, a gente tem os objetos de modelagem e mais alguns objetos que a gente pode utilizar dentro do processo de modelagem, certo? Se a gente observar aqui, por exemplo, a gente tem aqui o objeto tabela, ou seja, que é o que a gente chama de entidade, né? Que é o que vai representar uma entidade para a gente no modelo. A gente tem algumas formas de ligação, que depois a gente vai ver como elas funcionam, né? Você pode, por exemplo, introduzir um texto ou uma imagem dentro do teu modelo, isso para ilustrar. Não é algo muito comum, ou seja, são casos excepcionais que a gente usa, nos quais a gente usa essa informação. Do lado direito aqui, a gente tem essa região aqui, que é nada mais do que uma região de zoom, certo? Ou seja, a gente gerencia o zoom do nosso modelo. Na parte inferior aqui, onde aparecem os data types, ou os tipos de dados, são os tipos de dados, certo? Suportados aí pelo DB Designer. E é claro que a gente pode incluir outros tipos customizados, ou seja, a gente incluir mais tipos de dados, caso seja necessário. Na parte inferior aqui, DB Model, aparece uma espécie de uma árvore depois, com a relação das tabelas que fazem parte do nosso modelo, certo? Bom, a primeira coisa é assim, nós vamos utilizar a notação de modelagem chamada de
vulgarmente chamada de pé de galinha, ou anotação de sistemas de informação. Então, para você configurar o teu DB Designer para utilizar essa anotação nas associações, você deve vir aqui no menu Display, Notation, ou seja, anotação, e selecionar esta última opção aqui, ó, Crossfade, certo? Então, selecione essa opção, ok? E a partir daí, então, o nosso modelo passa a assumir a anotação pé de galinha ou anotação sistemas de informação, certo? Então, agora, nós já podemos transcrever as nossas entidades e atributos para o DB Designer Fork, certo? Ou seja, criar um diagrama visual, certo? Lembrando de novo que o que nós estamos fazendo aqui é um processo de modelagem, certo? É um processo de engenharia. É como se a gente fosse criar agora a planta de uma casa, fazendo uma analogia com um modelo relacional, certo? Bom, antes da gente começar a transcrever, vamos deixar claro o seguinte. É importante adotar alguns padrões, tá? Então, por exemplo, a primeira regrinha que a gente vai adotar é a seguinte: a gente não transcreve nenhum caractere especial para o modelo, tá? Ou seja, não se utilizam caracteres acentuados, nenhum tipo de caractere especial, nem espaços em branco, por exemplo, para definir nomes nem de entidades ou tabelas, nem dos atributos, ok? Segunda regra, a gente vai ter que adotar algum padrão de nomenclatura, certo? Então, minha sugestão é a seguinte: nós vamos pegar normalmente as 3 primeiras letras do atributo, certo? Mais as 3 primeiras letras da entidade, para formar o nome do atributo, certo? Isso serve para quê? Isso facilita depois o processo de manter essa base, de acessar, de manipular essa base, quando ela estiver de fato implementada no banco de dados relacional, tá? Então, esse é o objetivo da gente fazer isso. Tem alguns atributos que fica muito difícil você tratar eles se você mantiver o nome deles conforme a gente definiu nessa relação. Então vamos lá, vamos começar transcrevendo a entidade biblioteca. Vamos abrir então o DB Designer Fork, conforme a gente tinha antes ele aberto aqui já. Então nessa barra lateral aqui vocês vão encontrar o ícone New Table, ou seja, permite criar uma nova tabela ou uma nova entidade, certo? Estão vendo aqui, esse é o ícone, tá? Tem uma pequena tabelinha desenhada. Cliquem uma vez sobre ele e cliquem uma vez nessa área central aqui, certo? Nessa região branca aqui, que é a região de desenho ou modelagem. Ok? Então, continuando, para a gente poder editar as informações da entidade, de fato entrar com o nome dela e os atributos, existem 2 formas. A primeira delas é um duplo clique sobre a entidade, certo? Vejam que abriu essa parte de edição aqui da entidade, certo? Essa é uma forma, ok? A outra forma é, deixa eu conseguir mostrar aqui a tela completinha para vocês. Então, essa é a tela de edição. A outra forma é botão direito sobre a entidade, Edit Object, certo? Então, Edit Object permite que você edite os dados da tabela, certo? Então, vamos lá. Nome da tabela. O nome da tabela será biblioteca, certo? Então, vamos lá. O primeiro atributo é o código da biblioteca, certo? Então, como a gente está modelando, criando um modelo relacional, nós, a partir de agora, precisamos definir os tipos de dados, ou seja, o atributo ele tem um tipo de dado, ele tem um domínio, ou seja, os possíveis valores que ele vai armazenar. Então, por exemplo, o código da biblioteca código, tradicionalmente, a gente trabalha de forma numérica, ou seja, a gente usa um número, e os números são valores inteiros, certo? Então, dentro do DB Designer, eu tenho disponível aí o tipo integer. Eu tenho uma relação de mais, obviamente, tipos, certo? O que vai determinar qual é o tipo de dado que você deve usar é o banco de dados, certo? Para o qual você vai gerar o teu modelo depois, certo? Claro que é importante você pensar sempre os tipos de dados da maneira mais genérica possível, ou seja, se você puder gerar depois o teu modelo para um banco relacional, como por exemplo Oracle, Sybase, Informix, DB2, PostgreSQL, MySQL, Firebird, Interbase e assim por diante, melhor,
certo? Mas nem sempre isso é possível. Então, nesse caso específico, aqui na coluna column name a gente coloca o nome. Data type a gente vai definir então o código da biblioteca como sendo do tipo integer. O NN aqui significa o quê? É a indicação se o campo deve ou não ser preenchido, ou seja, not null, ou seja, ele é de preenchimento obrigatório ou não, certo? Nesse caso aqui, necessariamente ele é de preenchimento obrigatório. Por quê? Porque como nós estamos criando um modelo no nível lógico relacional, percebam que o código da biblioteca é a chave primária, certo? E quando um atributo é chave primária, obrigatoriamente ele tem que ser preenchido, certo? E quando ele é chave primária, indica o quê? Que é o campo que vai identificar de forma inequívoca cada registro, cada informação armazenada dentro da nossa tabela, certo? O AI aqui é uma característica herdada de versões anteriores do DB Designer Fork, mas na verdade significa que o campo será autoincremento, certo? Nós vamos desmarcar essa opção aqui. E aqui, os flags nós não vamos mexer nesse momento. Default value também não vamos definir, ou seja, um valor default. E em comments aqui nós vamos colocar um comentário, que é código da biblioteca. Próximo atributo vai ser então o nome da biblioteca, seguindo o nosso padrão, nome bib. O nome da biblioteca é um campo alfanumérico, ou seja, ele permite letras, números e até mesmo, quem sabe, caracteres especiais. Então ele vai ser definido do tipo varchar. E nós podemos definir um tamanho aqui entre parênteses, certo? E isso também é uma boa prática. Defina tamanho para o seu campo varchar. Nós vamos definir aqui o tamanho como sendo 40. Ele é obrigatório? Vamos entender que sim. Então, o nome da biblioteca é obrigatório. Nos comentários, nós vamos colocar assim, nome da biblioteca. Depois, nós temos o endereço da biblioteca, o endbib, certo? Que também vai ser um varchar de tamanho 100, por exemplo. Então, endereço da biblioteca. Nós temos o telefone da biblioteca, certo? Também vai ser um varchar de tamanho 20, certo? Alguns podem se perguntar, por que o telefone não é do tipo inteiro? Bom, aí é uma questão assim, o usuário às vezes costumeiramente costuma colocar, por exemplo, o DDD entre parênteses, ou ele coloca às vezes um hífen no meio do número. Então aqui a gente está abrindo a possibilidade do cara digitar de N formas esse número, certo? Então é por isso que ele não foi definido do tipo inteiro. Se você definir do tipo inteiro, infelizmente você vai restringir o usuário na forma como ele pode entrar com esse número e provavelmente você teria que criar um atributo de DDD também aqui. Ok? Para finalizar, a gente tem o e-mail então da biblioteca, que também é um varchar. A gente sabe que e-mail pode ter tamanhos diferentes, né? Então a gente vai definir um tamanho meio grande aqui, né? Ou seja, o que é esse tamanho do varchar, tá? Esse tamanho do varchar diz assim que se o cara cadastrar um e-mail, esse e-mail pode ter no máximo 100 caracteres, incluindo espaços em branco, etc, etc, tá? No máximo 100 caracteres. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Telefone, no máximo 20 caracteres. Endereço, né, envolvendo rua, bairro, etc., no máximo 100 caracteres. Nome da biblioteca, no máximo 40 caracteres. Ok? Vamos comentar aqui o campo e-mail da biblioteca. Vamos finalizar. Perceba aqui embaixo existe um botão de OK e um botão de cancelar. Nós vamos confirmar a alteração da estrutura da tabela ou da entidade biblioteca. Ok, está aqui a nossa entidade biblioteca. Vamos fazer uma coisa importante agora, vamos salvar o nosso modelo para a gente não correr o risco de perder o modelo. Então você vai clicar aqui no menu File, opção Save, e aqui você define então um nome para o modelo. Eu vou colocar assim, modelo biblioteca, ok? E clica em salvar. Percebam que o DB Designer Fork salva os seus arquivos no formato XML, certo? Então, o formato XML é um formato de intercâmbio de informações, certo? Mas é um formato usado por várias ferramentas para salvar os seus arquivos, tá? Então, ele salva como XML, clique em salvar aqui, ok, nosso modelo está salvo. Continuando com o nosso modelo, então,
Vamos fazer uma pequena melhoria aqui na nossa entidade biblioteca e nas demais entidades que possuem essa informação também. Pense o seguinte, o endereço, por exemplo, ele é composto pelo quê? O endereço ele é composto pela rua, pelo número, você tem complemento, por exemplo, você tem o bairro, por exemplo, você poderia ter cidade, etc, etc, né? Certo? Então, não é uma boa abordagem a gente colocar toda essa informação junta em um único atributo, em uma única característica. Interessante mesmo é a gente separar, certo? Ou seja, a gente conseguir saber o que é o número, o que é a rua, o que é complemento e, por exemplo, o que é o bairro, certo? Então a gente vai fazer essa melhoria aqui na entidade biblioteca, certo? Nós vamos editar as informações e vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de ter somente um atributo chamado endereço, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos criar então, nós vamos apagar, certo? Pressionando aqui a tecla delete no teclado, nós vamos apagar esse atributo de endereço e vamos adicionar aqui então o atributo rua, certo? Que basicamente vai guardar aqui informação, a rua do endereço da biblioteca. Nós vamos colocar o número, no caso do endereço, ou da casa, do apartamento, etc. Certo? Nós vamos colocar a informação de complemento. Acho que o complemento até nós podemos fazer um pouquinho maior, tá? As pessoas às vezes acabam colocando informações a mais, por exemplo, o pessoal que é do interior coloca, por exemplo, linha alguma coisa, né? Então, vamos deixar um pouco aberta essa informação. E o bairro, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui uns 40 caracteres para o bairro também. Ok? Vamos confirmar as informações e vamos salvar novamente o nosso modelo. Ok? Vamos transcrever as demais entidades. Então, agora vamos transcrever livro, certo? O livro, então, possui... Perdão. Livro. O código do livro também não vai ser autoincremento e vamos comentar o campo aqui, código do livro. O título do livro, a classificação do livro. Bom, a classificação, para quem conhece sistemas decimais de classificação, tipo DCU desculpem, o CDU, DCU ou CDD, sabe que na verdade eles são valores com ponto, por exemplo. Então você tem lá 378.120.40, certo? Eu vou manter aqui como um inteiro, tá? Indicando uma classificação genérica, certo? Então o título do livro é obrigatório, a classificação é obrigatória, classificação do livro. Ok? Vamos ver que mais atributos nós temos ali. Nós temos a editora, a edição e o ano de publicação. Bom, lembrem-se que para autor, assunto e editora nós temos entidades específicas, certo? Então nós não vamos inserir ainda esses atributos na entidade livro, certo? Edição e ano de publicação a gente pode inserir, certo? Então, nós vamos colocar aqui a edição do livro, certo? Que também pode ser o inteiro do livro. O ano de publicação, né, do livro.
que também é um inteiro. Lembre-se que não é uma data, é somente o ano. Por exemplo, o livro foi publicado em 2013, certo? Então você coloca somente os dígitos do ano, né? Certo? Ok. Então aqui, se você entende que a edição é obrigatória, você marca. Se você entende que o ano de publicação é obrigatório, você marca. O ano de publicação, todos os livros possuem um ano de publicação. Agora a edição já é uma informação assim, nem todo livro tem edição, certo? Você não consegue detectar. Normalmente, se é a primeira edição, ele não tem edição, ok? Então a gente não vai colocar obrigatório esse campo de edição. Partindo para a próxima tabela ou entidade é a entidade autor. Então vamos clicar aqui, vamos largar a entidade autor. Percebam o seguinte, é possível movimentar as entidades, certo? Pressionando o botão, passem com o mouse sobre a entidade, pressionem o botão esquerdo do mouse, mantenham pressionado e arrastem para onde vocês querem a entidade, certo? Isso é para quê? Isso é para deixar o nosso modelo mais organizado. Então a gente pode distribuir as entidades conforme a nossa necessidade. Essa entidade, então, agora que a gente vai cadastrar, ou a tabela, é a tabela autor. Então, o código do autor, certo? Também não vai ser autoincremento. Código do autor. O nome do autor, certo? Nome do autor. E nós tínhamos colocado também a data de nascimento do autor, né? Então a data de nascimento já é uma informação do tipo data, ou seja, você tem dia, mês e ano. Então nós queremos que o nosso banco de dados suporte isso. Você poderia até utilizar o tipo varchar, por exemplo, para guardar essa informação. Mas não é o tipo apropriado. Por quê? Porque você quer que a informação seja de fato tratada como data. Então você tem aqui disponível o tipo date mesmo, que indica a data. Então, data de nascimento do autor. Certo? Ok. Vamos aproveitar e salvar novamente o nosso modelo. Certo? Salvando o modelo. Vamos observar aqui então, aqui eu vou mostrar o primeiro exemplo de como vocês podem relacionar as tabelas. Porque se a gente voltar lá para a nossa lista de tabelas, a gente percebeu que um livro tem um autor, certo? Isso significa o quê? Que o autor, ele publicou ou redigiu um livro, certo? Então, a gente sabe que tem que relacionar autor com livro, porque no livro eu preciso ter a informação de quem foi o autor que publicou aquele livro. No entanto, nós temos que nos perguntar o seguinte, agora a gente vai entrar na seguinte noção. Nós vamos relacionar as duas entidades, mas qual é a cardinalidade dessa relação? Ou seja, qual o número de ocorrências de livro em relação ao autor, qual o nível de ocorrências de autor em relação a livro, certo? Então, a gente vai começar perguntando de autor para livro. Quantos livros um autor pode redigir, por exemplo? Então, nesse caso, a gente vai fazer a nossa primeira relação, certo? Então, a pergunta é, o autor pode redigir quantos livros, né? Ao meu ver, um autor pode redigir vários livros, certo? Ok? Então a gente entende o quê? Que dentro da noção de cardinalidade, existe uma ligação de autor para livro, certo? Onde do lado do livro a gente tem N livros, certo? Isso considerando a cardinalidade que a gente chama de cardinalidade máxima, certo? Agora o autor pode redigir no mínimo quantos livros? Talvez nenhum. Mas se ele está cadastrado no nosso sistema de biblioteca, ele deve ter redigido algum livro. Então a gente vai considerar que ele redigiu no mínimo um livro. Certo? Ok? Agora, partindo da pergunta do lado do livro para o autor, quantos autores um livro pode ter? Todos nós já emprestamos um livro numa biblioteca. A gente sabe que alguns livros possuem N autores, certo? E a gente também sabe que existem muitos livros de um mesmo autor. Certo? Então, na verdade, a gente, assumindo isso, a gente pode dizer que um livro pode ser redigido, sim, por mais de um autor. Certo? Então, a gente está assumindo que a relação entre autor e livro é de muitos livros para muitos autores.
certo? Ou de muitos autores para muitos livros. Para esse tipo de situação, existe uma ligação específica de muitos para muitos, ou NM, certo? Se a gente for aqui na barrinha lateral e descer aqui um pouquinho, a gente vai encontrar essa ligação aqui, ó. Ok? Estão vendo ali, ó? Nova relação de M para M. O que significa isso? Que é uma relação de muitos para muitos. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, certo? Sobre essa ligação. Vamos clicar aqui primeiro em autor, uma vez, e depois em livro, uma vez. Olhem só o que ele fez. Então vejam aqui. Ele criou para a gente, né, uma nova entidade aqui no meio, uma entidade que não existia, certo? Mas por que ele criou essa entidade? Porque dentro do processo de modelagem relacional, certo? Sempre quando existe uma ligação de muitos para muitos, né, observando a noção de cardinalidade, é necessário criar uma nova entidade. Essa nova entidade basicamente vai ter que informação? É o código do autor e o código do livro, ou seja, para relacionar os N autores com os seus N livros ou os N livros com os seus N autores. Nós vamos fazer o seguinte, essa entidade aqui nós vamos chamar de, para nós não mantermos esse, porque isso aqui, esse nome é criado com esse padrão pela própria ferramenta, tá? Mas não é um nome interessante para essa entidade. Nós vamos chamar essa entidade de autoria, certo? Vamos chamar de autoria. As relações aqui, ó, percebam então como ficou a ligação. Então, um autor, N livros, né, ele pode ser autor de N livros. Então, como é que a gente sabe que é isso? Esses dois risquinhos aqui indicam 1 e 1. Desse lado aqui a gente tem um risquinho e o que a gente chama de pezinho de galinha, certo? Então, isso significa N. Então, de 1 para N. Desse lado aqui é a mesma coisa. O livro pode ter N autores. Então, você tem um livro, N autores, certo? Então, aqui ó, a relação também pode receber um nome, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, com o botão direito aqui, ó, ou duplo clique também, nós vamos editar esse objeto aqui, e o nome aqui vai ser, então, o nome da ação exercida pelo autor, ele redige ou escreve, melhor, então, livros. E o livro é escrito por N autores, certo? Feito isso, vamos salvar novamente o nosso modelo para não perder nenhuma informação. Ok, percebam que o nosso modelo está crescendo, ele está evoluindo. Então vamos lá, vamos ver a próxima entidade. A próxima entidade, por exemplo, então, seria o tipo do usuário. O tipo do usuário, então, é uma entidade pequena, com somente 2 atributos. Vamos colocar ela aqui, certo? Então, para o nome da entidade, nós vamos utilizar o seguinte padrão. Tipo, e nós vamos utilizar o caractere de sublinhado, tá? Que é um dos únicos caracteres que é indicado e permitido aqui para o nome das entidades ou nomes e atributos, que é o também chamado de underline, certo? Ok? Ele normalmente é encontrado junto na tecla onde fica o hífen, certo? Então, tipo usuário. E aí, para o nome da coluna, nós vamos colocar assim, code tipo uso, né? Ou seja, o código tipo do usuário, não vai ser autoincremento, código do tipo do usuário. E aqui nós vamos ter também o atributo de nome para o tipo do usuário, entendemos que também é obrigatório, nome do tipo do usuário, ok? Percebam que sempre a primeira coluna que é cadastrada numa entidade é assumida como sendo a chave primária. Então, sempre comece pelo que você entende, pelo atributo que você entende ser a chave primária, ok? Vamos confirmar a informação do tipo do usuário e temos uma nova entidade aqui chamada tipo usuário. Vamos novamente salvar o nosso modelo e vamos continuar. Próxima entidade é a entidade usuário, certo? Então, o usuário, vamos lá, uma nova tabela. O usuário possui, então,
um código, certo? Também inteiro, não autoincremento, código do usuário, possui um nome, vamos entender que é obrigatório, nós não queremos usuários cadastrados, por exemplo, que não possuem nome, certo? Seria impossível identificar quem é a pessoa, né? O que mais? Nós temos aqui, então, o endereço, telefone e e-mail. Lembrando que a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o endereço que a gente fez lá na biblioteca. Então, a rua do endereço, né? Certo? Nós vamos colocar o número do endereço do usuário. Nós vamos colocar o complemento. Nós vamos colocar também o bairro, né? Vocês se perguntarem se seria possível colocar a cidade e demais informações, sim, é possível, né? Nós vamos colocar então o telefone do usuário. E o e-mail do usuário. Certo? Outra informação importante, nós precisamos diferenciar os usuários, certo? Ou seja, saber qual é o tipo do usuário. No entanto, o tipo do usuário é uma informação que provém de onde? Ela provém da entidade tipo de usuário, certo? Bom, então novamente aqui nós temos uma situação de relacionamento entre duas entidades, ou seja, nós precisamos relacionar tipo de usuário e usuário, certo? Então novamente, antes de fazer a ligação, a gente vai se perguntar qual é a cardinalidade dessa relação. Então, tipo de usuário pode ter, quantos usuários podem ser de um mesmo tipo? Ou um mesmo usuário pode ser de quantos tipos, certo? Bom, para o nosso modelo, primeiro, fato, certo? Nós podemos ter usuários de vários tipos, certo? Ou seja, nós temos vários professores, vários alunos, vários funcionários, né? Não faria sentido a universidade ter um de cada, certo? Então, na verdade, nós temos, podemos ter lá, sei lá, 5.000 alunos, 300 professores e 50 funcionários, certo? Algo assim. Então, a gente já, tendo essa noção, a gente já está assumindo que a gente tem vários funcionários de um mesmo tipo. E para o nosso modelo, nós vamos assumir que o nosso usuário ele pode ser somente de um tipo, ou seja, ele é funcionário, professor, ou então ele é aluno. Certo? Quando a gente assume isso, a gente está dizendo que a relação é de um para muitos, ou seja, o tipo de usuário pode ter muitos usuários, o usuário pode ter somente um tipo. Essa ligação, ela existe aqui também nessa barrinha lateral, à esquerda, que é essa ligação aqui, ó. Observem ali, você tem uma nova ligação de 1 para N, que significa o quê? De 1 para muitos. Selecione essa ligação. Nesse caso especificamente, diferente do que aconteceu numa ligação de muitos para muitos, é importante clicar sempre primeiro na entidade que é o lado 1, depois na entidade que é o lado N. Então, no nosso caso, a gente está dizendo o quê? Tipos de usuário para N usuários. Um tipo de usuário para N usuários. Vários usuários para um tipo. Então, primeiro a gente clica em tipo de usuário e depois em usuário. Então, vejam que a ligação criada foi de 1 para 1, né, para muitos. Então, o usuário pode ter vinculado a ele um e somente um tipo de usuário, e o tipo de usuário pode ter vinculado a ele N usuários, certo? Então, aqui a gente vai colocar um nome para essa relação. Poderia ser identifica, classifica, tipifica, algo assim. Normalmente a gente usa para essas descrições um verbo que indica
a ação de relação, né? Certo? Vamos salvar novamente o nosso modelo. Continuando então nossa modelagem, vamos lá. Próxima entidade então seria fornecedor, certo? Então fornecedor, lembrando que é aquele conceito que representa a editora e a livraria. Então fornecedor tem CNPJ, nome, endereço, telefone e e-mail. Então vamos lá, uma nova entidade aqui no modelo. Fornecedor. Nós teremos então o CNPJ. Aqui nós vamos abrir uma exceção. Para não descaracterizar a informação de CNPJ, nós vamos manter os 4 caracteres ao invés de somente 3. O CNPJ ele pode ser tratado como um inteiro ou então com um número, um valor alfanumérico, certo? Como assim? Se for tratado como inteiro, você tem que entender que você vai perder, por exemplo, os separadores, certo? Barra, hífen, etc. Certo? Então eu vou fazer a opção aqui de tratar ele como um valor alfanumérico. Não existe problema de você ter uma chave alfanumérica, certo? Então, ela não é autoincremento com certeza, mas é obrigatória. Então, CNPJ do fornecedor. Nós vamos ter o nome do fornecedor, né? Obrigatório. Nós vamos ter o endereço, daí nós vamos partir do mesmo princípio que foi feito com o usuário e com biblioteca. Nós vamos ter a rua, certo? Nós vamos ter o número. Nós vamos ter o complemento. E nós vamos ter, então, o bairro também. Nós temos o telefone do fornecedor. E nós temos o e-mail do fornecedor. Opa! E-mail, no caso, vamos fazer um pouquinho maior. Então, a rua, né? Número. O complemento. O bairro. O telefone. O e-mail do fornecedor. Ok? Vamos conferir se os atributos estão completos. Isso aí. Certo? Então nós temos essas informações para um fornecedor. Vamos confirmar as informações. Bom, aí acontece o seguinte, lembrando que lá no livro nós tínhamos a informação da editora, ou seja, quem publicou o livro, né? Então nós vamos ter uma relação novamente entre fornecedor e livro, certo? Então, novamente a gente se pergunta, estabelecemos que há necessidade de uma ligação. Qual seria essa ligação? A cardinalidade dela? Então, o livro pode ter uma ou mais editoras. A editora pode publicar mais de um livro? Bom, a editora, obviamente, pode publicar mais de um livro. Ela não vai conseguir se manter se publicar somente um. Então, ela publica vários livros, certo? Isso é fato. Agora, nós vamos assumir no nosso modelo que o livro pode ser publicado somente por uma editora. Raramente acontece de haverem duas editoras. E quando acontece, normalmente uma é responsável. Então, a gente está assumindo o quê? Que a relação de livro para fornecedor, ou seja, de fornecedor para livro, é de um para muitos. O fornecedor edita vários livros e o livro é editado por um fornecedor. Então, novamente, nós vamos ter uma ligação de um para muitos, que é encontrada na barra lateral aqui, nesse item. Nova ligação de 1 para N.
Lembrando que eu devo clicar primeiro do lado 1 e depois do lado N. Então, clica-se sobre a opção de relação. Vamos clicar então do lado do fornecedor, ou seja, o lado da editora é o lado 1, e depois sobre o livro, certo? Criamos uma ligação de 1 para N novamente, ou seja, o fornecedor publica, edita um ou vários livros, e o livro é publicado, editado por um fornecedor somente. Vamos colocar a ação de ligação aqui. Então, a editora publica ou até edita, né, N livros. Vamos salvar novamente o nosso modelo. Ok. E vamos continuar a nossa modelagem. Seguindo então agora, nós teríamos a figura do empréstimo, então, que possui o código, possui o usuário que realizou o empréstimo, o livro emprestado, a data de empréstimo e a data da possível devolução. Então vamos lá. Entidade empréstimo. Então nós temos o código do empréstimo, certo? Não é autoincremento. Código empréstimo. A data de empréstimo. No caso da data de empréstimo, diferente do que aconteceu com a data de nascimento, a data de nascimento a gente não precisa saber hora, minuto e segundo, por exemplo, do nascimento. Basta saber a data. O que nos interessa é isso, de fato. Ninguém pergunta para você, você nasceu em que dia, que horas, por exemplo. Interessa saber o dia, de fato. Então, só que no caso da data de empréstimo, a gente precisa saber a data e o horário. Por quê? Porque a data e o horário elas são referências para calcular se, por exemplo, você está entregando ou não o livro em atraso. Então, ao invés de usar, por exemplo, o tipo date, a gente vai usar um tipo chamado timestamp, ou timestamp, tá? Que é esse tipo aqui, que permite gravar de forma mais precisa data, hora, minuto e segundo fracionado, certo? Então, data de empréstimo. A data de devolução é a mesma coisa, né? Vai ser um timestamp. Ambos obrigatórios. Agora sim, vamos nos perguntar, nós precisamos saber quem emprestou e o que emprestou, certo? Que é o usuário e o livro. No entanto, a gente sabe que o usuário e livro são entidades do nosso modelo. Então, de fato, a gente não vai cadastrar os atributos aqui, certo? A gente vai estabelecer uma relação entre essas três entidades. Então, vamos confirmar a nossa entidade livro, empréstimo, e vamos começar a fazer a ligação com o usuário e com o livro. Então vamos lá. Então nós temos que relacionar usuário com empréstimo e livro com empréstimo, certo? Como a gente pode fazer isso? Bom, primeiro vamos fazer a mesma avaliação. Vamos começar com livro e empréstimo, certo? O empréstimo pode conter quantos livros? E um livro pode ser emprestado quantas vezes? Certo? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Então, se a gente partir do princípio que o empréstimo representa a saída de um livro, então o empréstimo contém somente um livro. Agora, o livro pode ser emprestado N vezes, ou seja, isso pensando-se em momentos diferentes no tempo, certo? Então, dentro de um mês, o livro pode ser emprestado N vezes. Então, ele pode conter N empréstimos. Então, a gente traduz isso como sendo uma religação novamente de um para muitos, ou seja, livro pode ser emprestado N vezes, em um empréstimo eu possuo um e somente um livro. Então, se nós partirmos desse princípio novamente, na lateral aqui existe a relação de 1 para N, selecionamos ela, clicamos lado 1 e depois do lado N, que seria, então o lado 1 é o livro, o lado N é o empréstimo. Então, o livro sofre o empréstimo, né? Certo? Vou mostrar um detalhe aqui que eu acabei não destacando antes. Percebam o seguinte, quando a relação é estabelecida, certo? Aí é implementado o que a gente chama de conceito de integridade referencial. A chave primária do lado do livro, por exemplo, ela é trazida para o lado empréstimo. Então, se nós abrirmos a entidade empréstimo aqui, agora apareceu aqui o código do livro. Por quê? Isso é para quê? Para identificar o livro no empréstimo,
certo? E uma vez que foi estabelecida essa ligação, a própria ferramenta de modelagem faz isso para a gente, ok? Continuando, o usuário pode fazer no tempo N empréstimos também. E o empréstimo pertence a necessariamente um usuário. Você não vai numa biblioteca e vai emprestar, por exemplo, um livro e vai dizer, ele é para mim e para o meu colega. Ele é emprestado para alguém. Uma e somente uma pessoa. Agora, você pode fazer quantos empréstimos você quiser. Não é verdade? Então, novamente, nós temos uma ligação de um para muitos, certo? Um usuário, muitos empréstimos, vários empréstimos, um usuário. Então, novamente, aqui na lateral, nós vamos pegar a ligação de 1 para N, clicar do lado 1 e clicar do lado N. Vamos identificar a relação como sendo realiza empréstimo, né? O usuário realiza empréstimo. Se nós abrirmos novamente a entidade empréstimo, observem que agora novamente foi incluído o código do usuário também no empréstimo, certo? Vamos salvar nosso modelo novamente, né? Não queremos perdê-lo, certo? Então vamos mexer um pouquinho no nosso modelo para a gente continuar com o processo de modelagem. O que nós temos faltando ainda? Nós temos então a entidade renovação, reserva, visitante e assunto. São 4 entidades que estão faltando no nosso modelo. Então vamos fazer a entidade de renovação. A entidade de renovação ela é muito parecida com a entidade de empréstimo, certo? Então assim, ó, o que a gente poderia fazer para facilitar? Porque assim, vamos partir do seguinte princípio. Uma pessoa fez um empréstimo, certo? Aí você tem uma entidade chamada renovação com as mesmas informações de empréstimo. Aí a pessoa vai lá e renova. Aí você lança a informação na renovação, certo? Mas aí você perde essa noção histórica de que a pessoa de fato fez um outro empréstimo. Então nós poderíamos simplificar o nosso modelo. Por que nós vamos ter essa informação redundante de renovação, que na verdade basicamente é um novo empréstimo? Vamos então remover a noção de renovação. Basicamente o que é a renovação? É um processo de gerar um novo empréstimo. Então vamos remover a renovação e vamos manter o empréstimo. Certo? Porque se o usuário for na biblioteca e mandar renovar, ele só pode renovar aquilo que já está emprestado. Quando ele renovar, gera-se um novo empréstimo e fecha-se o antigo. Ok? Então vamos remover a tabela ou entidade de renovação. Entidade de reserva, vamos lá. A reserva já é diferente, né? A reserva é um agendamento de um possível empréstimo. Certo? Então, por mais que estruturalmente ela seja parecida com empréstimo, a finalidade é diferente, certo? Então nós temos também o código, usuário, livro, data de reserva e data de liberação do livro. Então vamos lá. Reserva, tem o código da reserva, tipo inteiro, código da reserva. Nós temos aqui a data da reserva, que no caso também vai ser um timestamp, conforme a gente usou antes, né? Certo? Porque a gente precisa da informação de data e hora também. E nós temos a data da liberação. Perdão, aqui não ficou timestamp, vamos corrigir. Percebam que, caso o tipo de data tenha ficado errado, basta clicar 2 vezes aqui no campo que você pode fazer a alteração, certo? Então a data de liberação também vai ser do tipo timestamp. No entanto, existe um detalhe. A data de liberação é quando o livro foi liberado para empréstimo, certo? Essa informação ela só é preenchida depois, certo? Ou seja, depois que o livro for liberado. Então ela não pode ser obrigatória, porque quando eu criar o registro de reserva, eu ainda não sei quando o livro será liberado, ok? Então eu tenho que aguardar. Mas a partir dessa data eu vou saber que eu posso retirar o livro. Bom, nós temos ainda aqui o usuário e o livro. No entanto, o usuário e o livro são entidades separadas. Então nós não vamos criar os atributos aqui, nós vamos fazer a ligação com a entidade livro e com a entidade
com a entidade usuário. Bom, as ligações com livro e usuário são iguais às ligações com empréstimo, porque o livro pode ser reservado N vezes, e numa reserva eu reservo um livro e somente um livro. O usuário pode fazer N reservas, mas a reserva é somente daquele usuário. Não há como compartilhar a reserva, certo? Então nós vamos pegar a ligação aqui de 1 para N, clicamos em livro, em reserva, e depois novamente 1 para N, clicamos em usuário e reserva. Então, o usuário faz uma reserva, né? E o livro sofre uma reserva. Não há problema de repetir os verbos de ação, tá? Sem problema nenhum você pode repetir esses nomes aqui nas ligações, certo? Vamos salvar aqui o nosso modelo. E vamos finalizar. O que mais nós temos aqui? Então nós temos a figura do visitante e nós temos a figura do assunto. Vamos começar pela figura do assunto, porque o assunto está relacionado ao livro, né? Então, nós vamos mexer aqui no nosso modelinho e vamos introduzir a entidade assunto, certo? Então, a entidade assunto possui somente 2 atributos, certo? Então, nós vamos criar um código para a entidade assunto. O código e o nome do assunto, certo? O que é um assunto? Banco de dados, programação, redes de computadores, educação infantil, etc, 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 certo? Então, é uma descrição para identificar um tipo de assunto que um livro pode conter. Vamos salvar. Então, vamos lá. Vamos relacionar assunto e livro. Quantos assuntos um livro pode conter? N, ele pode tratar de N assuntos, certo? Então, um livro pode conter N assuntos. E o mesmo assunto pode ser tratado em mais de um livro? Pode. Então, o que acontece nesse caso? Ligação de muitos para muitos. Nós usamos esta opção aqui. Tanto faz o lado que você clica primeiro, certo? Clicamos nas duas entidades. Naturalmente, será gerada uma nova entidade aqui no meio, certo? Que vai representar essas múltiplas informações, certo? Das duas entidades. Vamos mudar aqui o nome da entidade e vamos manter o nome da entidade como sendo livro assunto. Ok? Então, o assunto Então, vamos identificar agora as relações também aqui, né? Então, o assunto identifica, certo? E o livro possui, então, assuntos diversos, né? Vamos salvar o nosso modelo, para a gente não perder as informações. E vamos, então, agora registrar a informação do visitante, né? Que é a nossa última entidade, certo? Então vamos lá. Visitante possui código, nome e data em que ele visitou a biblioteca, certo? Então vamos lá. Visitante. Adicionamos a entidade aqui. Visitante, código do visitante. Visitante, o nome do visitante e a data da visita. A data da visita nós vamos trabalhar como sendo um campo do tipo date.
No caso do visitante, né, nesse modelo, ele vai ficar realmente sozinho aqui, porque teoricamente ele não se relaciona com ninguém, porque ele não pode fazer empréstimos, certo? Ele não pode, por exemplo, fazer reservas, tá? Ele só pode consultar as informações localmente dentro da biblioteca, certo? Bom, nós temos duas tabelas aqui soltas, né? Visitante e biblioteca. Biblioteca, por exemplo, não precisa ficar solta aqui não, tá? Por quê? Porque biblioteca, por exemplo, os livros pertencem à biblioteca. O usuário está cadastrado em uma biblioteca. Então, são duas situações que a gente pode vincular. Então, por exemplo, a biblioteca pode ter dentro dela N livros. E o livro pertence somente a uma biblioteca, porque fisicamente seria impossível pertencer a mais de uma biblioteca. Então, a gente vai vincular numa relação de 1 para N, biblioteca e livro. Então, a biblioteca possui, né, N livros. E a biblioteca também possui N usuários. Uma biblioteca possui N usuários, certo? Então, ok, feito isso, vamos novamente salvar o nosso modelo, certo? Ok, então, está aí o nosso modelo. Vamos dar uma rápida conferida para ver se a gente não deixou nenhuma entidade de fora, né? Então, a nossa relação de entidades é essa aqui. Nós temos, então, biblioteca, livro, o autor, tipo de usuário, usuário, fornecedor, empréstimo, reserva, assunto e visitante. Então, vamos lá. Nós temos aqui a biblioteca, nós temos o tipo de usuário, nós temos o autor, livro, empréstimo, né, reserva, o assunto e temos também o fornecedor e o visitante. Livro-assunto é uma entidade originada a partir do processo de modelagem. Isso é natural, isso acontece, tá? Autoria, mesma coisa, surgiu a partir do processo de modelagem dentro da ferramenta. Isso vai acontecer, é natural, certo? Partimos do princípio teórico de como funciona o processo de conversão para o modelo lógico relacional, então isso naturalmente pode acontecer. Ok? Então é isso, pessoal, para essa aula de hoje, tá? Eu agradeço a todos que assistirem a aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, certo? E até a próxima aula.